Olá galera, tudo bom com vocês? Sou a professora Yasmin Santiago e hoje a gente vai dar continuidade nos conteúdos. Na aula de hoje a gente vai ver a congruência, certo? A congruência de triângulos, tá? Então a gente vai estar analisando apenas os triângulos, beleza? Na congruência de triângulo a gente vai ver quando os triângulos eles possuem uma equivalência no seu valor do lado, tá? Então a gente consegue encontrar nessa congruência, tá? A gente vai ter essa semelhança, beleza? E nessa semelhança, a gente consegue afirmar que os triângulos são semelhantes. A gente vai ver alguma dessas propriedades, beleza? Nessa propriedade aqui, ó, essa propriedade aqui da gente é a propriedade do lado. Então, para a gente saber se um triângulo ele é congruente ao outro, a gente vai observar os três lados. Se os três lados forem iguais, esses triângulos eles são congruentes, certo? Então, vê só, vamos ver aqui, ó, o lado AB mede quanto? Ó, o lado AB mede 7. O lado BC mede 4 e o lado AC mede 8. Então, eu coloquei aqui. Agora, eu vou fazer desse triângulozinho roxo, ó. O lado DE, ó, DE mede 7, o lado FE 4 e o lado DF mede 8. Então, ó, a gente tem uma semelhança, ó, entre esses triângulos, ou seja, a gente tem os lados que eles são todos congruentes. Não necessariamente eles vão estar iguais, um pode estar um pouco mais rotacionado, ele pode estar um pouco mais inclinado, beleza? Então, a gente tem que estar ligado nisso. Mas se eles tiverem os três lados iguais, eles são congruentes, beleza? Vamos ver esse aqui agora. Nesse daqui, a congruência vai ser o lado, ângulo, lado. Então, a gente vai ter que analisar direitinho, tá? Isso daí pra ver se é. Vê só. Aqui, ó, a gente tem um lado AB, que é igual a 5. A gente tem um ângulo, ó, a gente tem esse ângulo aqui. Como é que a gente escreve esse ângulo, ó? Se liga só, esse ângulo, ele está entre o segmento, tá? Ele tem esse segmento, ó, BA e AC. Então, pra gente escrever esse ângulo, a gente faz o seguinte, a gente escreve BAC e coloca o acento circunflexo no A, para dizer que a gente está olhando o ângulo que está entre essas duas semi-retas, que é 45 graus, beleza? E a gente tem um lado AC, que é igual a 7. Vamos fazer agora no outro triângulo. A gente tem que B1A1 é igual a 5, ó, esse segmento aqui é 5. O ângulo B1A1C1 com acento circunflexo no A, porque eu estou olhando para esse ângulozinho aqui, certo? É 45 graus. E a gente tem que o lado A1C1 é igual a 7. Então, ó, se a gente parar para analisar direitinho, ó, eles são semelhantes, eles são congruentes, beleza? Eles têm os lados, o ângulo e depois o outro lado igual. Então, se tiver, a gente pode afirmar que eles são congruentes, beleza? Já nesse caso aqui, ó, a gente vai ter o ângulo, o lado, ângulo, lado, ângulo, certo? Então, ó, a gente tem, tá? Que olhar essas coisinhas. Então, vamos fazer com calma, ó. Eu tenho aqui o ângulo, ó, CAB, o ângulo CAB, tá? É 45 graus. Eu tenho que o lado AB é igual a 4. E a gente tem que esse ângulo aqui, ó, CBA, certo? É igual a 90 graus. Então, vamos olhar para esse triângulo aqui para ver se tem alguma semelhança. Ó, eu tenho que o lado ED é igual a 4. O ângulo, esse ângulo aqui, ó, de 90 graus. F é D, então F, acento circunflexo no E, D, é igual a 90 graus. E a gente tem que o ângulo EDF, deixa eu só dar um espacinho, porque não vai dar pra gente colocar o acento circunflexo aqui. Vou colocar em cima, então. Então, a gente tem, ó, que o ângulo EDF com acento circunflexo no D, porque é esse ângulo aqui,
é 45 graus. Então, vamos ver quais são os que a gente tem de semelhante, certo? Ó, CBA, ele é congruente a FED, o AB é igual ao ED, e o ângulo CAB é igual ao ângulo EDF. Então, a gente pode afirmar que esses dois triângulos, eles são congruentes, beleza? E, para terminar, a gente vai ter, ó, o ângulo, certo? O lado e o ângulo oposto a esse lado, certo? E o ângulo oposto. Então, ó, vamos pegar aqui as características desse triângulo aqui, ó. Ele tem que o ângulo CBA, como o ângulo está no B, eu coloco acento circunflexo no B, é 70 graus. O ângulo BAC, né, com acento circunflexo no A, é 38 graus. E o lado AC é igual a 5. E a gente faz a mesma coisa para esse triângulo aqui, ó. O ângulo EFD, com acento circunflexo no D, porque o ângulo tá... Aqui é um Ezinho. Troquei tudo aqui, hein? Confundi as letras aqui. Deixa eu voltar aqui. Mas é isso mesmo que você pensou. É o ângulo FED, certo? FED. Com acento circunflexo no E, tá? Então, ó, aqui é 70 graus. Beleza? E agora o ângulo EDF, com o ângulo aqui, ó, de 38, com acento circunflexo no D, é 38 graus. E o lado DF é igual a 5. Então, ó, a gente tem que esse triângulo aí é congruente, ó, porque ele tem o ângulo oposto ao lado e o lado com as mesmas medidas, tá? Então, essas são todas as congruências de triângulos. Agora, boy, a gente vai para a prática. Vê só. Sobre a congruência de triângulos, justifique a afirmativa a seguir. Tu dá uma pausa e tenta fazer sozinho, tá? Ao comparar dois triângulos, se a medida dos ângulos for congruente, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Volta lá para ver se a gente falou sobre isso daí. Ó, a gente não falou do caso ângulo, ângulo, ângulo. A gente falou do lado, lado, lado. Não tem nada falando sobre esse ângulo, 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 certo? Então, essa primeira daqui, ó, a gente já pode colocar que ela é falsa. Aí a gente já corre para as alternativas e elimina tudo que tem o número 1. Pode cortar essa. Opa, esse daqui a gente não pode, ó, porque somente a 1 é falsa. Então, até então, ela é a nossa alternativa, tá? Que a gente poderia marcar. Mas ainda tem mais duas coisinhas. Beleza? Então, vê só. Dois triângulos equiláteros podem não ser congruentes? Sim, é verdade. Por quê, professora? Eles têm, tá, os três ângulos iguais. Mas os lados podem não ser iguais. Então, eles podem não ser congruentes, beleza? Por exemplo, se eu tiver esse triângulo aqui equilátero, ele tem nesse ângulo 60 graus. Nesse daqui também tem 60 graus. E nesse daqui também tem 60 graus. Porque tu sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, como é um triângulo equilátero, como a gente já viu na aula de figuras planas, os três lados são iguais, tá? E os três ângulos são iguais. Então, ó, aqui eu posso ter 5 centímetros em cada lado, mas eu também posso ter um outro triângulo equilátero, tá? Que ele vai ser exatamente, ele vai ter 60 graus em todos os ângulos. Mas não tem garantia nenhuma da gente que pelos ângulos serem iguais, que os lados também vão ser iguais. Eu posso ter, ó, os lados sendo 7. Então, realmente, a gente não pode garantir nada, porque ângulo, ângulo e ângulo não garante ser congruente. Então, essa afirmativa, ó, é verdadeira. Então, ó, a gente já pode descartar a letra D, certo? Agora, vamos ver a terceira. Ao comparar dois triângulos, as medidas dos lados forem congruentes 1 a 1, ou seja,
Como são dois triângulos e cada triângulo tem 3 lados, então a gente teria lado, lado, lado. Mas vamos terminar aqui, ó. Então, podemos afirmar que esses triângulos são congruentes? Verdadeiro, gente. Porque, ó, quando ele fala a medida dos lados forem congruentes um a um, é exatamente o primeiro caso que a gente viu, que é o lado, lado, lado. Então, a gente tem os 3 lados congruentes, beleza? Então, a gente teria que essa daqui é verdadeira. Então, ó, como a gente tem que essas duas são verdadeiras, mas está em alternativa diferente, a gente cancela. E realmente, ó, a alternativa que é, pra gente marcar, é que somente a 1 é falsa. Beleza?